mais contribuiu com o crescimento do cristianismo. Um grande missionário, como nós temos aprendido na escola dominical, um fazedor de tendas. Um homem que abriu mão, de tudo, um perseguidor que passou a ser perseguido pela causa do Evangelho. Um encontro com o próprio Mestre dos Mestres em Atos capítulo 9. Ele se encontrou e viu o próprio Cristo ressuscitado. E uma vez agora, fazendo parte do cristianismo, sendo o último dos apóstolos, ele traz uma carta à igreja que estava em Éfeso, na Ásia Menor. Depois de Cristo, nos anos 60, ali em Roma, ele trazia esta carta e ficou preso, e ele pôde observar um soldado romano, e aí nós entenderemos o porquê dessa armadura que Deus deu a visão ao nosso amado apóstolo Paulo. Interessante que temos seu nome como Saulo de Tarso, o nome judaico, e conquistou a sua nacionalidade, comprou a sua cidadania romana, nosso amado Paulo. E nós podemos ver que aqui ele vai escrever uma carta à igreja em Éfeso, uma igreja que tinha muito judeu e agora uma convenção muito grande de gentil. Quem é gentil? Aquele que não nasceu em Israel. Nós não nascemos em Israel, mas hoje somos o Israel de Deus, o Israel espiritual. E quando ele escreveu essa carta à igreja de Éfeso, ele tinha a finalidade de começar a carta com oração e também terminou a carta com oração, pastor Samuel. Interessante que ele aqui traz sobre a importância do batismo, que é o elo que une o corpo humano ao corpo de Cristo através das águas batismal. Interessante que ele traz também uma palavra de unidade, de união no meio da igreja, porque estava havendo uma divisão, pensamento judaico com os pensamentos dos novos convertidos gentil. Então ele traz uma palavra de unidade, de unificação, porque a igreja unida jamais será vencida, porque ela tem Cristo como a sua cabeça. Nós somos o corpo. Irmãos, ele traz um evangelho genuíno, um evangelho como ele aprendeu de Cristo ali em Efésios. E ele fica cerca de 3 anos nessa igreja. E na terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, os irmãos agarram ele no pescoço dele, beijam no pescoço dele: daqui você não sai. E os irmãos se entristecem quando ele diz: é a última vez que eu vou ver o rosto de vocês. E eles ficam tristes, e os anciões começam a chorar, porque o apóstolo Paulo era muito amável, muito querido, e dá para ver pelo teor da carta aos Efésios que ele é litúrgico. Ele traz uma carta doutrinária, uma carta pastoral, e é por isso que depois dos 3 anos que ele ficou ali, foi a congregação que ele levou mais tempo, foi a igreja de Éfeso. De tanto que os irmãos amavam ele, porque tem congregação que marca a gente, tem lugar que marca a gente, tem pessoas que não é o outro que apresenta, é o próprio Cristo que nos apresenta ela. E Efésios foi assim. Efésios estava no coração de Paulo. Paulo amava todos, mas tinha um carinho especial pela igreja de Éfeso. Os irmãos amavam ele de tal maneira que seguraram ele e disseram: daqui você não sai. Daqui você não sai.
seguraram ele, abraçaram, beijaram o pescoço dele e começaram a chorar. E ele não aguentou, chorou também, porque o amor era muito grande da igreja de Éfeso pelo apóstolo Paulo. E por sua vez dele também pela igreja era o reflexo, porque a liderança é o reflexo do seu líder. Se o líder gosta muito de oração, a igreja vai ser uma igreja de oração. Então, como Paulo era um homem muito amável, a igreja também estava trazendo esse reflexo de tal maneira que diz assim: você não pode mais ir embora daqui. E é por isso que ele envia especialmente o seu filho na fé. Repete comigo: o filho na fé de Paulo se chamava Timóteo. Timóteo era o filho da fé de Paulo. Um jovem pastor, que agora iria enfrentar um desafio das pessoas olhar e julgar ele pela idade, mas era um jovem firme, um jovem doutrinado, um jovem que tinha a palavra, um jovem que aprendeu nos pés do apóstolo Paulo, como aprendeu com Cristo. E ali agora Paulo sairia e impulsou ali um jovem chamado Timóteo para ser o pastor daquela igreja. Por quê? Por causa dos falsos mestres que estavam introduzindo falsos ensinamentos. Então agora Timóteo tinha que vir com uma doutrina, com uma palavra. E o que é doutrina? Tudo aquilo que é extraído da palavra de Deus. Sendo assim, entendendo o teor da carta, nós pulamos para o capítulo 6. Quando nós entramos no capítulo 6, que a carta tem 6 capítulos, e o último capítulo, ele vai dizer que ele começa aqui no capítulo 6, dando conselhos morais e éticos. Ele estava dando conselho o quê para a igreja? Morais e éticos. Ele começa a dizer para os pais como deveria criar os seus filhos, no temor do Senhor, na lei do Senhor. Então ele começa o capítulo 6 dando conselhos, visão. Ele dá agora uma visão material de como o cidadão deve se proceder aqui na terra, sendo ele uma vez cristão. Então ele começa com os conselhos ético e moral, e ele começa a ensinar os pais, dizendo: pais, vocês têm que saber criar seus filhos no temor do Senhor. E agora, por sua vez, ele também, o que corta lá, corta cá, porque a espada sempre faz sentido ao contrário. Primeiro, então ele fala para os pais, mas também fala para os filhos. Ele diz: filhos, obedecei vossos pais, porque isso é mandamento do Senhor, é mandamento de promessa, porque o filho que honra pai e mãe, os dias dele são prolongados, ele tem mais vida. Então ele dá conselho para os pais e dá conselho para os filhos e para as filhas, e depois ele dá conselho para os servos, para os empregados. Mas como Deus é justo e não faz acepção de pessoa, ele pega os patrões também. Ele não deixa os patrões de fora. Ele fala que os empregados, os funcionários devem servir como tivesse servindo ao Senhor, dependente de estar sendo visto ou não pelo seu patrão. Aí ele agora sai do empregado e vai para o empregador. Ele vai direto para o patrão e diz: vós patrões, chefe, trata bem os seus funcionários, porque lembra que vocês têm um Senhor acima de vós. E ele começa a dar conselhos em todas as esferas e áreas do material. Agora ele sai no capítulo 6, no versículo 10, ele sai agora dos conselhos morais e éticos e entra agora na visão espiritual. E é essa visão que eu quero que você acompanhe comigo agora. Repete comigo: o apóstolo Paulo sai da terra e entra agora na atmosfera do céu. Na atmosfera do céu. Agora ele deixa a visão material e começa a entrar
espiritual. É aqui que começa a mensagem desse tema. É aqui que começa a visão espiritual. Versículo 10. No demais, vírgula, depois de toda vírgula tem uma nova sentença. Então ele começa a dizer assim: no demais, irmãos meus. Ele chama nós de irmão. Não tem coisa mais linda do que chamar o outro de irmão. E nós somos irmãos um do outro. Jesus Cristo é o nosso irmão primogênito, mais velho. E uma vez que aceitamos Jesus, passamos a ser irmãos uns dos outros. E ele trata assim. Ele usa dizer assim: no demais. O que ele quer dizer nesse no demais? Ele quer dizer, depois do conselho ético e moral, como cidadão de bem cristão que devemos dar exemplo aqui na terra, ele sai agora dizendo assim: no demais, depois desses conselhos que eu te dei, até o versículo 9, agora no 10, eu vou levar vocês para outro patamar espiritual, outra visão. No demais, vírgula. Aí agora começa uma nova sentença: fortalecei-vos. Fala para essa pessoa linda que está do seu lado: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Agora me pergunta, igreja, senão eu não respondo: como que eu vou me fortalecer na força do poder do Senhor? Como eu vou fortalecer na força do poder do Senhor? Ué, ele fala aqui uma afirmação: fortalecei-vos no Senhor. Ele não está dizendo para nós fortalecer em João, não, nem Maria, nem no imperador, nem no presidente, nem nos nossos intelectos, ou conhecimento ou persuasão humana, que Paulo não se fez uso disso, mas antes disse que ele abriu mão dessas coisas todas e fez com esterco o conhecimento que ele teve no pé de Gamaliel, porque Paulo era um poliglota, ele falava as várias línguas, ele era fariseu, era um soldado e um perseguidor, mas quando ele conheceu a Cristo, ele disse que todo conhecimento humano ele fez com esterco, e nós, como estamos numa área rural, conhecemos muito bem para que serve o esterco. Para adubar. E é exatamente que ele pegou esse conhecimento secular dele, ele colocou para adubar. Então, esse fortalecer, essa fortaleza aqui que ele está falando, essa força aqui que ele está falando, não é humana, não vem dos braços. O salmista vai dizer: uns confiam em carro, outros confiam em cavalo, mas eu farei menção do Senhor. Uns confiam até em arma de fogo, mas nós confiaremos no calibre 66. Na palavra de Deus. Fortalecer o Senhor. Como que a pessoa se fortalece no Senhor e na força do poder dele? Primeiro, como ele começou a carta e termina orando. Tudo começa com oração. Quando o irmão começou aqui, chegamos aqui, os irmãos estavam de joelho orando. É um bom costume que nós temos, começar orando, e parece que de joelho é melhor, porque nós chegamos no maior monte, que é o pé do nosso Salvador. Tudo começa com oração e termina com oração. Ele dá exemplo aqui na cara. Então, como que você vai se fortalecer? Orando. Como que você conhece alguém se você não conversar com ele? Como que você terá intimidade com alguém? Como que você não vai ter intimidade com Deus se você não falar com Deus? E oração é isso, é conversar com o teu Deus, é abrir o coração com o teu seu melhor amigo. E a oração não é monótona, você não só fala, você ouve também a voz de Deus. Você fala e Deus responde a oração. Quando o varão, pastor começou a cantar aqui, Deus me botou a olhar para nossa irmã. E algumas horas atrás, quando ele cantou, acho que já deu hora, se não deu minutos, deu hora. Quando ele, acho que é minutos, ela baixou a cabeça e disse assim: me dá mais tempo, Senhor. Eu quero mais tempo para fazer a tua obra. E Deus fez eu ouvir o pensamento dela sentado aqui. E quando ele
espírito de morte. Deus afastou a morte, aí entrou a vida, e Deus está dando saúde a senhora nessa noite, porque não precisa da senhora na obra. Ele está te dando saúde, e é uma confirmação que ele falou nessa noite. Ele está dando saúde para quê? Para fazer a obra dele. Para fazer a obra dele. Deus está aqui, aleluia. Jesus está aqui. O homem da mão furada está aqui. Amém. A primeira coisa é para se fortalecer, oração. A oração, como diz aí, é a chave que abre todas as portas. Mateus 7. Quem pede, recebe. Quem bate, a porta se abre. Quem busca, encontra. Jesus nos ensinou. Depois, como nós nos fortalecemos? Leitura da palavra de Deus. Salmo 119, versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para meus caminhos. Versículo 9. Como purificará o jovem o teu caminho? Observando conforme essa palavra. É pela palavra. De todas as provas que eu já passei, lembrança do passado vem, e às vezes quer fazer a gente até desistir. Mas quando eu estou bem fraco, sem força e vigor, eu leio a palavra e encontro bastante poder para vencer e continuar a jornada. Romanos capítulo 8, sabendo que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, que já não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Jesus também dá uma receita como mortificar a carne e alimentar o Espírito. O jejum também fortalece na força do poder e dá poder. Senhor, nós vamos expulsar demônios em teu nome, mas não aconteceu nada. Os demônios não saíram. Vocês estão jejuando? Não é isso. Tem caixa de demônio que só sai com jejum e oração. Eu estou dando aos irmãos a receita, porque toda mensagem, por mais temática que ela tem que ser, ou expositiva, ela tem que sempre ensinar. Toda mensagem boa, ela tem que trazer ensinamento. Amém? Quantos para glorificar a Deus por essa palavra? Aí ele vai dizer mais adiante, como mais a gente se fortalece? Congregando. Tem muito desigrejado por aí. Eu não entendo isso. Fala que está fazendo missão, mas não tem pastor, não tem igreja. Todo missionário ele é ordenado. Ele tem que ter um lugar para prestar conta, ter cobertura. Se alguém vê um corpo andando sem cabeça, aí me avisa, porque você vai sair correndo. Não é de Deus isso. Tem algum corpo andando sem cabeça por aí? Você sabe que isso é mitologia grega, né? Cavalo sem cabeça. Mitologia grega, não é de Deus isso. Os irmãos têm que entender o mistério. O que liga na terra é ligado no céu. Então não existe igreja sem cabeça. Todo corpo que anda por aí tem que estar ligado à cabeça. Cristo é a cabeça. E quem tem o poder de ligar e desligar? A igreja. Ele deu a chave. Quem tem o poder de ligar e desligar? A igreja. Em nome de Jesus. O que ligar na terra
assiste culto pela televisão somente em casa. A pessoa precisa vir à igreja sim. Cuidado, que Satanás está botando uma mentira aí fora. Sabe qual é a nova dele? Não precisa de igreja, pode cultuar em casa. É mentira de Satanás, é mentira dele. Nós precisamos congregar sim, porque o congregar dá força, dá poder ao crente. Aqui é o pronto-socorro, aqui é o posto de Jeová. Nós vamos sair daqui cheio hoje, cheio de poder, cheio de poder. Estamos recebendo poder nessa noite. Quem está enchendo o depósito aí? Jesus nos deu exemplo, ele frequentou, ele congregou. Vamos sair, pouco tempo me resta. Ele vai mais adiante. Quando ele vai mais adiante, ele diz assim: a minha luta, simplificando, a carne e sangue aqui são pessoas. Esse, a minha luta não é contra aquele camarada que me irrita no serviço, que quer me tirar da graça, não. A minha luta não é contra o vizinho que bota música lá para tentar me irritar. Não. A minha luta não é contra pessoas. A minha luta é o que está usando aquela pessoa, é o que está por trás dela. A minha luta é o que está por trás dele. A minha luta é contra os principados e potestades. E quem é principado e potestade? Aí aqui é só para o estudo, não dá para entrar muito. Mas vamos lá. Principado, uma qualidade de anjo que tem um poder de príncipe. Potestade, anjos que têm poderes superiores que atuam em regiões específicas. Saímos daqui agora, vamos chegar lá. Amém? Amém? Está dando para os irmãos entender? Isso pode dar glória a Deus por essa palavra. Ele sai e vai mais adiante. E ele chega aqui no 13, aonde nós queremos chegar. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau. Irmãos, entrando aqui no tema, a palavra revestir significa exatamente, literalmente, o que eu vou explicar aos irmãos aqui agora. Ó, eu estou o que aqui? Os irmãos entenderem na prática, né? Ó, os irmãos entenderem na prática o mistério, meu Deus. Eu estou vestido com a camisa o quê? Manga comprida azul. Agora, ó, olha o mistério, ó, olha o que Deus está fazendo aqui nessa noite, ó. Revestindo, ó. Então ele está dizendo para nós nessa noite: eu estou revestindo você. Eu estou colocando uma capa, igual eu coloquei em Elias e passou para Eliseu. Ele está colocando. Ele está nos revestindo. Para quê? Para vencer esses principados e potestades que atuam nas regiões celestiais da maldade, o mundo invisível, os combate. A carta de Efésios, o capítulo 6, versículo adiante, ele nos dá uma garantia de defesa, mas também nos chama para a batalha. Aqui ele está no mesmo tempo dando defesa, mas está chamando para a batalha. Irmãos, um irmão disse assim para uma senhorinha: é só vitória, irmã. Ela olhou para ele e disse: mas tem batalha também. Ela não aguentei. É só vitória, é só vitória. Ela olhou para ele e disse: mas tem luta também, irmão. Tem luta também, é vitória. Mas
Para ter vitória, tem que passar pela luta. Tem batalha, nós estamos em guerra. A igreja está em guerra aí no mundo. Estão querendo legalizar o pecado. Tudo é relativo. Nós estamos em guerra, nós estamos em batalha. E batalha é espiritual. E nós devemos usar armas Espirituais. Armas espirituais. Nós não vamos vencer na força do braço, nem no grito. Nós vamos vencer na oração. É na palavra, é no jejum, é na comunhão uns com os outros, na nossa união. Juntos nós somos mais fortes. E em Cristo nós somos mais do que Aí ele vai dizendo revestidos. Ou seja, o batismo aqui, ele está falando sobre o batismo. Uma vez que você decide se batizar nas águas, você também recebe um revestimento nas águas. Você passa a receber agora o revestimento de Deus quando você se batiza. Você sai da estação de visitante para ser agora membro. Compromisso, aliança, você recebe uma aliança. Quando você se batiza, você recebe uma armadura. Ele te dá de presente. E quando você se batiza, muitos é batizado 2 vezes, nas águas e no Espírito Santo. Oh, que saudade dos batismos no Espírito Santo e com fogo. Da época lá de Pedro Ribeiro, lá no Rio, eu via o que eu vi aqui hoje. Está difícil, mas a gente via. Um falando em língua ali e o outro interpretando aqui. E via o povo na frente. Quem não era batizado vem cá na frente. E Jesus batizava muitos com o Espírito Santo. Muitos eram batizados. Inclusive eu estou naquela semana de junho de oração. Lembra da semana de oração de junho? Do aniversário? Uma semana de oração. Eu estou entre aqueles no ano 2000 que fui batizado com o Espírito Santo nessa água. E para que o batismo com o Espírito Santo?